Da constelação para a vida. Entender para atender. Essa é a história da nossa querida Damares. Gratidão por estar aqui, por dividir a sua história conosco. Jornada Minha Vida, Minha Verdade. A nossa longa história juntos. Muitas, O que muitas. trouxe você aqui para a Jornada Minha Vida, Minha Verdade? Ai, o que me trouxe aqui? Ai, primeiro, pela história que a gente já tem de muitos anos, né? E assim, pela confiança, pelo acreditar, porque eu sempre acreditei e confio em tudo que você faz. Então, a gente já tem toda essa história, assim, muito de respeito, de carinho, acolhedor. Então, tem muita coisa. Ah, e o que me trouxe aqui? Eu acho que, na verdade, é mais para eu me conectar comigo mesma, né? Sem olhar muito, porque eu tinha muito essa coisa de fazer muito para o outro, olhar para o outro e sempre estar né? Sempre com o outro. E acabava sempre me deixando, não olhando para mim, não me acolhendo, não sendo quem realmente eu sou e o que eu quero ser. Então, isso acabava sempre tendo que fazer algumas coisas para poder caber no mundo de outras pessoas. E o meu mundo? E quem eu realmente sou? Então, isso veio me trazendo para realmente eu me pôr, me posicionar, né? E falar realmente quem eu sou e o que eu gosto de ser, o que eu gosto de fazer, entendeu? Sem julgamento. Mesmo sabendo que eu mesma acabo me julgando por muitas coisas por conta de cobrança dos outros, né? Então, isso é uma coisa que eu venho aprendendo mais, muito mais. Mas dentro desse processo tem esse entendimento de você mesma, também passou pelo entendimento do outro, né? Como Sim. foram os seus primeiros movimentos que te começou a trilhar esse caminho de olhar o outro, saindo do julgamento, como você acabou de falar, mas também não se julgando? Como foi esse passo a passo? Eu acho que assim, esse passo a passo, me acolhendo mesmo, me acolhendo. Teve um processo do campo que a gente olhou muito a questão da sua família, né? Sim, E o sim. campo nos apresenta as histórias que a gente vê no nosso sistema familiar, não é o que a gente vê no dia a dia, né? As pessoas aí com o seu racional funcionando. E teve coisas que te marcaram nesse processo, nesse entendimento. Como é que foi? Ai, foram várias. Primeiro foi a questão da minha constelação sobre a minha filha. Uma coisa que eu achava que estava muito bem resolvida, estava tudo ok, e não, né? Então trouxe no campo muitas outras coisas e assim, o quanto isso, não vou dizer que atrapalhava a minha vida, mas que ainda estava ainda em processo, que Uhum. eu não tinha olhado. Na verdade, ainda tinha uma dor ali que eu não tinha sanado, na verdade, né? E aí eu pude ver muitas coisas e fui sanando tudo aquilo, né? Nessa constelação, né? Assim, foi muito forte porque teve assim, foram pessoas muito especiais que estavam nessa constelação. E aí, ao mesmo tempo, se conectou com algumas outras, né? Então, ai, não sei, só sei que foi maravilhoso. Eu lembro bastante dessa imagem, né? Inclusive, a Fátima se representou a filha, não Sim, foi, a Fátima? Fátima, a Maria, até a Sofia também estava. Então, E essas imagens são muito fortes, até para a gente poder explicar sim, para quem está nos ouvindo, né? A gente fala da sua filha foi um aborto, né? Que sim, faleceu. sim, foi um Então, aborto dentro da espontâneo. constelação familiar, a gente, ainda que seja um aborto espontâneo, como você acabou de falar, a gente acha que está tudo resolvido, mas depois mostra aquele olhar para aquele tema, Sim, porque a sua sim. representante estava olhando para o chão, não era um tema que a gente tinha intencionado e as Não, coisas não, não. acontecem. Foram acontecendo. Era uma outra situação que a gente queria resolver, mas no fim ela E se dar mostrou lugar no para aquilo, campo. né? Como é que é vivenciar isso, né? Porque foi muito forte no sentido de até abraçar, acolher, de dar lugar para aquela criança, não que ela não tinha, mas no sentido sistêmico mesmo. Como foi Sistêmico, sim. vivenciado tudo isso? Ai, foi maravilhoso. Foi assim sensacional a questão do carregar, né, de estar no meu colo e vivenciar mesmo aquele momento, na verdade, né, que eu não tive esse momento com ela.
E ali eu pude sentir e ter esse momento e acolher, e me acolher também, e sentir como mãe dela e colocar ela mesmo no seu lugar, né, de pertencimento, que, que ela não tinha, mas não tinha tanto quanto eu imaginava e quanto ela realmente precisava de tudo aquilo. Isso, acho que fez parte do seu processo de fortalecimento, né? Mas teve outros momentos também de você colocar na sua família, de olhar para o campo e a gente enxergar quanto que as pessoas que estão lá não são aquele do dia a dia do racional. Acho que aconteceu um pouco também com o seu casamento, com o seu pai. E Sim, isso tudo foi trazer uma compreensão no todo para você, né? sim, foi trazendo mais um olhar, né, de entendimento, de aceitação, de respeito, de amor, independente do que cada um vive ou faz ou se julga, enfim. Porque, querendo ou não, eu tinha muito julgamento em algumas coisas com eles. E hoje, né, dentro de tudo isso, o campo mostra muito isso pra gente, o respeito que você vai tendo com tudo isso, né? O respeito, aceitação, tentar não julgar tanto mais, que eu falo que eu tinha um julgamento que vinha do meu coração. E hoje eu já tenho um julgamento que vem na cabeça, passou e, ok, né? Tudo bem, cada um vive como queira. E tentar olhar isso mesmo com amor e respeito. Então, para mim, acaba me tornando muito mais leve isso, e até mesmo a convivência, isso vai melhorando. O relacionamento melhora muito, mas isso é um processo. São Um desafios. passinho de cada É vez, um né? passinho de cada vez, são desafiadores, mas com certeza é muito mais leve, é muito mais tranquilo. Então, A gente teve etapas aí, né? Você comentou desse movimento com a sua filha, teve movimento com o seu pai, mas esse último movimento, acho que é o mais recente ali, que foi, a gente colocou no campo essa relação com você mesmo, né? sim. E algumas fases da sua vida e numa constatação seguinte, acho que quase que foi um complemento, né? Como foi vivenciar esse movimento nesse último, olhando para você mesmo e se fortalecendo dessa forma? Então, na verdade, assim, acho que esse último foi uma confirmação da força em que eu tenho, da coragem que eu tenho, da fé que eu tenho, da, posso dizer, dessa sensibilidade que eu tenho, que na verdade talvez eu negava muito e hoje eu olho e aceito e acolho. Porque assim, eu tenho essa, posso dizer, esse sentir, que muitas das vezes eu não queria olhar, não queria ouvir, e aí eu sentia no meu corpo, né? Óbvio, né? Que isso acaba pesando no corpo. Mas hoje é olhar isso e aceitar. E cada vez que eu olho e aceito e faço, que é a doação para o outro, ajudar ao outro, até mesmo só de ouvir, só de escutar, só de, né, ou mesmo na cadeira, a pessoa estando ali comigo. Então eu vejo que eu consigo ter essa entrega. Então quando eu aceito e faço isso, a vida se torna tão mais leve, tão mais tranquila, e as coisas fluem tão maravilhosamente que é isso que eu quero. E você, quando você fala de sensibilidade, a maior parte aqui dos encontros você participa online. Você vem, já veio muito presencialmente, hoje está morando em outra cidade e você está sempre online. E esse exercício online ele é muito bacana. Tanto é que eu sempre convido as pessoas. A gente tem aqui na jornada Minha Vida, Minha Verdade uma interação de quem está presencialmente e quem está online. Como é que é vivenciar isso online, né? Como é que é essa entrega? Porque você tem algumas pessoas que já estão há muito tempo nesse movimento e tem uma sensibilidade incrível do campo, né? Sente as coisas e essa entrega ela é muito genuína e é isso é o que você é. E você às vezes tenta esconder um pouquinho. Você faz tanto aqui, Realmente, eu estou aprendendo expandir a isso, né? expandir, exatamente, expandir, talvez expandir, não ter vergonha, se soltar, ser mais leve, desinibida mesmo para isso. Uhum.
Mas realmente, quando eu faço isso e quando eu estou do outro lado lá, eu me sinto aqui dentro. Simples assim. E quando eu me entrego assim 100%, é tão gratificante, é tão maravilhoso que, gente, tem que sentir, tem que fazer, tem que estar, porque é maravilhoso. Né? E já aconteceu também de você falar assim, Ale, o que eu tô representando aqui, o que eu tô sentindo aqui, parece que já foi no dia anterior, no mesmo dia. É como se você estivesse entrando no campo. Isso. Exato. E como é que você está administrando isso? Até para não afetar a sua vida, né? Então, antes eu tinha essa cobrança, né? O que está acontecendo aqui, né? Às vezes até mesmo no corpo, porque eu estava tendo muito isso no corpo. E aí eu consegui administrar tudo isso, saber separar. Hoje eu consigo ter essa percepção, aquilo que é meu e aquilo que não é meu. E aí eu só deixo. E aí quando eu deixo e confio, flui. Então, assim, sem olhar com muito peso, né? Sem olhar com muito, ai, não. É simples assim. E é isso. Quando a gente participa, quando entra na constelação, então muitas das coisas eu já senti, já ouvi, já, né? E aí eu só, às vezes eu acabo nem falando nas constelações. Aí você vai conduzindo as pessoas e às vezes eu me conecto muito com algumas pessoas que vão falando, né, o que está acontecendo e é exatamente tudo aquilo que já eu falo que às vezes parece que 5 minutos antes eu estou antecipando muitas coisas. Então isso me traz para mim, me mostra para mim mesma o quanto eu tenho que acreditar e confiar em mim mesma, né? Nisso que eu tenho. Então, isso é. E a fala da última constelação, da pessoa que foi constelada depois de você, Hum, foi muito interessante, né? Porque a gente tinha feito um movimento seu, de fases da sua vida. Então, para quem está nos assistindo, muitas quando a fases. gente está olhando e está amadurecendo o processo de cada um, a gente pode colocar representações de várias formas. No caso da Damai, a gente colocou fases da vida. E que ali você se identificou, mas depois, na sequência, teve uma constelação, que eles também estavam online comigo. Sim, E a total. moça trouxe uma fala, então, e foi uma fala espontânea dela. Aquilo, de uma certa forma, reverberou dentro de você, assim, né? Como se fosse você conversando para você mesmo, e Muito. fechasse aquele tema do assunto aquele Sim. dia. Como foi isso? Ai, foi, acho que, libertador. E ao mesmo tempo, assim, olha, tá vendo? Né? Acredita, confia, aceita, se entrega. E aí foi sensacional, né? Só foi choro, mas tudo bem, foi sensacional. Mas, assim, uma afirmação, na verdade, né? Mais uma afirmação, confirmação de Uhum. tudo que vem acontecendo. E esse movimento online, você que participa, você já participou tanto representando alguém, como a gente falou agora, e sendo constelado online. Lógico que aqui a gente tem um sistema de câmeras que a gente consegue colocar muitas vezes um de frente para o outro, mas não tem diferença, né? Não, E, de inclusive, maneira uma vez alguma. você representou a pessoa que estava sendo constelada aqui presencialmente, né? Sim, sim, sim. Não, assim, acho que a partir do momento que você se doa, ou que você está ali, não tem tempo e espaço. Você tá ali. Você se emociona, Ah, muito, você sabe muito. onde você se posiciona no campo. Sempre, sempre. A gente até brinca, Assim, né, que a gente coloca aqui umas almofadinhas que a gente coloca assim, onde você se sente no campo agora, né? sim, sim. E aí você fala, estou naquele espaço, e as pessoas sentem todo esse Sim, movimento, né? sim. É tão. É, é estar aqui, mesmo estando online, mas é estar aqui. A sensação, a energia, a troca, o sentir, o se envolver com tudo que está acontecendo, a história, é tudo. É estar presente sempre. Não tem essa Não distância. tem diferença, né? Não. E o quanto que você está levando disso para a sua vida? Todo dia, todo dia, todo dia um aprendizado.
Você consegue perceber mais o outro? Consigo perceber mais o outro, entender mais do outro, que é, né, o entender para atender, o escutar o outro já com outro olhar, com outro ouvido, vamos dizer assim, né, com mais carinho, com mais amor, e tentando mesmo acolher tudo aquilo sem julgamento, e sim com amor. Quem é a Damares? O que faz a Damares, né? Quem é a Damares? A Damares é uma pessoa que está sempre em busca, né? Sempre buscando autoconhecimento, sempre tentando colocar, Espera, você vai cortar. não é nada. Colocar em prática. Colocar em prática tudo que eu venho aprendendo, tudo que eu venho conhecendo, tudo que eu venho ao longo de muita coisa, como eu, né, eu mencionei, na cadeira, né, eu escuto muitas histórias, eu escuto muitas confidências de muitas pessoas, enfim, então isso você vai acabar vai levando para a vida. E assim, eu tenho uma facilidade de ser muito escutativa das pessoas. E isso vai trazendo um conhecimento, um aprendizado muito grande. E aí você vai colocando para a vida. Então, assim, e a Damares é sempre tentando buscar muita coisa. Não sei dizer assim ao bem ou certo, mas assim, aprender e sempre aprendendo. Mas quando você fala na cadeira, até para todo mundo entender, né? É verdade. Vamos. Quando a Damares, você é cabeleireira, né? Então, Então, fala um pouquinho sobre a isso. minha formação é cabeleireira já há muitos anos, já estou dentro de um salão, acho que já há uns 30 anos, né? Que venho nessa minha jornada. Ao mesmo tempo, esse lado mais terapêutico, esse lado mais de entender mais as pessoas, mais o lado psicológico mesmo, né? Uhum. E, e, e transformando vidas de uma certa forma, assim, porque conforme você vai cuidando da pessoa e vai ouvindo a pessoa, não é só o cabelo que você faz, mas sim a entrega, às vezes, até mesmo de uma palavra, de uma mensagem, de um chá, ou até mesmo só do fato de você lavar o cabelo e de você ter essa troca de energia com a pessoa, já é um cuidado com a pessoa, né? E aí você consegue entregar tudo isso. E eu entendi, assim, que é isso que eu gosto de fazer, é isso que me traz, né, me valida como mulher, é o cuidar, né, das pessoas e sempre venho, né, entendendo para atender elas e os outros, enfim, não só no cabelo, mas como um todo. Sempre desafiador? Sim, mas sempre, hoje, com muito amor e respeito, até mesmo comigo. E o que que você não veio buscar aqui que você encontrou? Bom, eu posso dizer. E isso são até relacionamentos com pessoas que não vim buscar e veio trazer, e hoje eu entendi e, e respeito os meus relacionamentos afetivos e aceitar mesmo, com todo amor. Então, isso só veio Acrescentar. acrescentar tudo isso. Falando dos três pilares, né? A gente fala sobre os comandos, que a gente usa há muito tempo, Sim, as meditações, que complementa com as constelações, né? O que que a meditação vem contribuindo no teu processo, até mesmo com seus trabalhos espirituais que você faz, né? sim, Que é sim. uma entrega também. Como é que é isso para você? A meditação, ela me conecta, eu me conecto mais comigo mesma. Ela me traz uma tranquilidade, uma paciência,
ela me traz mais no centro de tudo, né? Eu acredito, até mesmo na espiritualidade, aprender a me ouvir mais mesmo. Então, quando eu tenho essa prática diariamente, que é o que eu venho fazendo, colocando isso, eu consigo muito mais não é nem controle, mas me centralizar mesmo, espiritualmente, a paciência, né? A calmaria, que me traz mais tudo isso. O, quando você for falando, sempre eu tenho essa questão de vir algumas imagens, né? E você teve muitos movimentos profundos assim. Você percebe que você parou de repetir algum padrão que você vinha repetindo depois desses movimentos todos? Sim, sim. Essa questão do julgamento. O julgamento está muito mais tranquilo, muito mais, que é que nem eu citei, né? Antes eu tinha um julgamento que vinha muito do coração. Hoje já é um julgamento que às vezes vem na cabeça, passou e pronto. Eu procuro não olhar muito para isso. Não é muito mais tranquilo, mas ainda é desafiador. Mas vem, muito mais. E quando a gente fala aqui da jornada como um todo, e o que você poderia também, assim, de uma dica, um comentário para as pessoas que estão nos ouvindo, para que seja nesse processo de autoconhecimento, conhecer a constelação, qual seria uma dica que você daria, um comentário, uma sugestão? Eu daria de dica, eu acho que é simples, direto e objetivo. Acho que venha conhecer. Venha conhecer, venha sentir, venha se permitir. Eu acho que vai te trazer e vai te levar para um outro lugar na qual você nem imagina. Eu estou aqui tentando fazer com que minha câmera também foque aqui em nós, mas está difícil. Mas você sabe que talvez até quem está nos assistindo esteja percebendo algo. Está com uma tranquilidade. Fala, calma. Essa paz é o que você vem vivenciando no seu dia a dia? Não é 100%, confesso. Mas, assim, eu tento pôr em prática e, de uma certa forma, sim. Uns 80%, sim. Vem chegando. Uma você tem seus clientes assim, com essa Sim, tranquilidade? sim. As pessoas lá, acho que elas conseguem ficar tranquilas, serem ouvidas com essa escutativa Sim, sua. sim. Hoje eu vejo muito mais isso. E até mesmo tenho um depoimento de pessoas, de clientes ou de clientes que viraram amigas, e até mesmo fala assim, eu não venho pelo cabelo, só pelo cabelo. Eu venho para sentir você, porque você, ai, passa uma paz, uma tranquilidade. Não que eu seja isso todo dia, mas assim, venho. E aí, como eu falo, essa entrega que elas vêm, né, buscar, não sei se é buscar, mas essa conexão mesmo, né, nessa troca. E isso é tão bom e eu fico muito feliz com tudo isso. Então eu vejo que de pouquinho em pouquinho as coisas vão acontecendo, né? Ana Maris, quero te agradecer. Sua conversa tranquila, com essa calma, que talvez acho que esse seja um grande aprendizado para quem está nos escutando, né? Como você falou, ninguém é assim 100% ao longo do Não, dia, né? Mas para deixar aqui uma mensagem final, quando a gente fala sobre, a Damares trouxe várias vezes essa fala, entender para atender, né? Quando a gente fala dos pilares da visão sistêmica, desse olhar sistêmico para a nossa família, das nossas relações, acho que um dos pontos desse entendimento, né? Entender para atender o outro, começando por nós mesmos, né? Como que sim, acho que foi o seu sim, caminho, né? sim, foi comigo Para mesma. atender. E isso é um movimento que traz muita consciência, e aqui no campo a gente trabalha muito isso, né? Entendendo como é a história dos outros, percebendo como os outros representam o nosso sistema familiar, e eu acho que talvez essa calma, na maior parte do tempo, venha desse processo. Sim, porque assim, na verdade, todas as constelações que a gente participa, ou mesmo que a gente seja personagem ou não,
sempre há um pedacinho da gente. Então, a gente sempre está sendo constelado constantemente. Tanto você entra no campo quanto não. Então, se você souber olhar para isso, você coloca isso para sua vida. Então, você consegue entender. Então, assim, toda constelação, tudo que você participa, é sempre um pedacinho de você que você está segurando. E aí só basta se permitir. E aí, como você se permite, as coisas vão acontecendo e vão te levando, né, para aquilo que a gente realmente quer e precisamos. Querida Damares, obrigado pela sua história, trazendo um pouco dessa. Cada um tem uma característica, trazendo essa leveza, essa tranquilidade. São várias histórias, é um livro, né? E porque aqui cada episódio é uma história, um aprendizado e um despertar. Se essa história também fez sentido para você, ou quiser conhecer mais sobre todo esse universo sistêmico da constelação familiar, abaixo desse vídeo tem os meus contatos, minhas redes sociais. Entre em contato comigo e até o próximo episódio. Obrigado, Juliana. Gente, agradeço, gratidão sempre. Muito obrigada por tudo e por tanto, como eu sempre falo. É um ambiente seguro, acolhedor e com muita confiança.